Quando você se torna ciente da importância de estar cônscio de suas reações, de dar essa atenção a essas reações, e dar atenção a elas significa poder olhar como você funciona internamente, psicologicamente e naturalmente como responde externamente em suas ações, gestos, palavras, comportamentos. Quando isso ocorre, você está diante da oportunidade da revelação da verdade sobre você. Quando alguém se volta para esse trabalho, a primeira coisa que percebe é que a verdade sobre ela mesma, ela desconhece. Aqui não sabemos nada, absolutamente nada, a respeito de quem somos, nisso que transparecemos ser, que demonstramos ser, que mostramos ser, que acreditamos ser, e que fazemos outros acreditarem sobre quem nós somos. Nós desconhecemos isso. Assim, descobrir o que é dar atenção a essas reações é descobrir a verdade sobre esta plena atenção sobre si mesmo. Então, quando alguém pergunta o que é mindfulness, veja, alguns colocam mindfulness ou essa aproximação da atenção plena como uma técnica ou prática para lidarem melhor com as situações do momento presente, sem todo esse sofrimento que psicologicamente o passado representa dentro de nós. Mas isso é visto como uma técnica, como uma prática, como algo que você pratica. Aqui, o que é mindfulness? A verdade sobre mindfulness. A palavra mindfulness, em inglês, significa essa alerteza da mente. A mente em seu estado de ciência dela própria. Então, há uma grande beleza na compreensão real, vivencial, desta ciência de aproximação sobre você, sobre quem é você, ou sobre aquilo que você representa ser nesse momento. Aqui juntos, nós estamos vendo uma playlist sobre esse aprender sobre o autoconhecimento. A nossa ênfase aqui consiste em descobrir a diferença entre aprender e meramente adquirir informações, conhecimento e experiência. Então você adquire informações, conhecimentos e experiências e age a partir destas informações, experiências e conhecimentos. A real forma de aprender não é algo assim. Não é algo mecânico. Essa é a forma como o cérebro adquire conhecimento. Naturalmente, experiência. E a habilidade de lidar com os assuntos da vida. Sim, isso tem uma real importância dentro desse contexto de vida como nós conhecemos. Mas há uma nova forma de aprender, que não consiste de acumular informações ou adquirir conhecimentos. Essa forma de aprender requer a ciência desse instante,
daquilo que está aqui e agora. Olhar para aquilo que se mostra nesse instante. Algo novo acontece dentro de você, quando o cérebro se aquieta, quando a mente se torna ciente do próprio movimento dela, quando ela apenas toma ciência desse movimento que ela tem. Quando há esta ciência do movimento da mente, uma vez a mente ciente do seu próprio movimento, nesse instante, ela se aquieta, ela silencia. Nesse momento, você está em um estado novo, que é o estado de atenção sobre suas reações. Então, esse é um momento de mente alerta. É um momento de mindfulness. Você está caminhando pela rua, você está conversando com alguém, você está assistindo um filme, você está almoçando ou jantando, ou fazendo um lanche, e nesse momento, nesse instante, só tem esse instante para esta ciência de si mesmo. Então a mente se torna cônscia dela própria, nesse momento. Tudo continua acontecendo, mas não há psicologicamente, interiormente, internamente, um psicológico envolvimento dentro da experiência. Então, nesse momento, há uma quebra de continuidade para esse movimento que é o movimento do passado. Esse movimento do passado em nós é o movimento do eu em nós, desse mim. Sua avaliação, observe, sua avaliação é com base em critérios que você traz, que você tem. Esses critérios estão assentados na memória. Isso faz com que você tenha conclusões sobre o que acontece, conclusões sobre o momento, avaliações sobre ele. E se isso está presente, o estado é o estado comum da mente presa ao antigo e velho movimento de continuidade. Acabamos de colocar aqui, com palavras diferentes, a nossa psicológica condição de identidade egóica. Por que a ansiedade está presente? O medo está presente. A preocupação está presente. Por que a culpa está presente? O arrependimento, a tristeza, ou essa assim chamada alegria, essa coisa eufórica, em razão do fato da lembrança de ter acabado de ganhar um presente? Por que isso está presente? Por que temos esses estados? Nós temos esses estados porque a psicológica condição de funcionamento em nós é a condição orientada pelo movimento do pensamento. Uma vez que o pensamento não é outra coisa a não ser um movimento que vem do passado, formando imagens, quadros de prazer e dor, você está sempre como sendo alguém no tempo, alguém nesse momento. É assim que somos alguém. E esse sentido de alguém é a continuidade de uma condição psicológica norteada por esse movimento de passado, presente e futuro. Assim, não existe a ciência desse instante. Notem como é simples e, ao mesmo tempo, muito complexo tudo isso. Há uma simplicidade de colocação aqui, mas há uma complexidade de compreensão também aqui.
Porque psicologicamente a nossa forma de aproximação desses assuntos é bastante complicada. A vida, ela está agora aqui, totalmente aqui. E, no entanto, nós estamos subjetivamente presos a um padrão psicológico de existência no tempo. É assim que o ser humano funciona. Ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Em razão do próprio movimento do pensamento e de tudo que ele representa quando ele chega. Porque o pensamento, ele carrega sensações, ele carrega a história linkada a sentimentos, a emoções, a prazer, dor. E a nossa vida psicológica está dentro desta condição. E por que estamos vivendo assim? Estamos vivendo assim porque estamos vivendo nesse sentido de separação, nesse condicionamento mental, nessa forma de ser alguém separado da vida, da totalidade da vida, alienado desse instante. Assim, a vida está acontecendo aqui nesse momento. E, no entanto, o nosso modo de aproximação desse instante é o modo passado, é a forma do que foi, do que será. Estamos sempre entre o passado e o futuro. Aqui estamos com você, trabalhando esse aprender sobre o autoconhecimento, esse descortinar essa psicológica condição para algo novo, para algo desconhecido, para algo possível nessa vida e que alguns já realizaram, que é a ciência da verdade divina. Então, aprender sobre nós mesmos, estudar cada um de nós, estudar a nós próprios. Quando isso se faz presente, nesse contato com o outro, nesse estudar a si mesmo, estamos diante de um momento de revelação, de compreensão, de como o outro funciona. Uma vez compreendido como a mente funciona, nossa psicológica condição é de desordem e, portanto, de sofrimento, porque estamos vivendo uma vida centrada no ego. Assim, uma aproximação do que é mindfulness de verdade. E o que é atenção plena? De verdade, isso significa olhar para cada um de nós nesse instante. Apenas olhar. Trazer toda esta energia de atenção para esse momento. Assim, abandonamos essa psicológica dispersividade interna, de orientação, de padrão de tempo. Eu não sou, mas eu serei. Eu não tenho, mas eu terei. Eu não posso, mas um dia irei poder. Eu conseguirei. Enquanto houver em nós esse movimento, não haverá ciência da vida nesse instante. Daquilo que ela revela aqui e agora. Aquilo que temos recomendado aqui para você é: fique ciente desse instante.
se torne ciente de suas reações. Isso não requer nenhuma técnica, prática ou esforço. Quando há um real interesse na direção de se estudar, de se auto-observar, de uma forma natural, isso ocorre, isso acontece. Quando você fala, ou quando um pensamento está presente, ou um sentimento surge, isso surge nesse instante. Nós nunca estamos lidando com o passado, só estamos lidando com o instante. O pensamento, ele tem um modelo de representação da história, ou seja, daquilo que foi. O modelo do pensamento não trata do que é, e sim do que foi. Assim, uma das coisas, por demais complicada no ser humano, é exatamente confiar no pensamento. Porque o pensamento não lida com a realidade. Ele lida com especulações. Ele especula o futuro. Ele interpreta o presente. E ele norteia essa interpretação do presente e essa especulação do futuro com base no passado. Mas o passado é só história, memória, algo morto. Então reparem como é interessante essa forma de funcionamento que nós temos. A nossa vida assentada no pensamento está assentada em algo que já foi. Nós estamos constantemente, em razão da desatenção, que é a não ciência desse instante, daquilo que se passa aqui e agora, nós estamos constantemente vivificando aquilo que não é mais, aquilo que não é real. O passado é algo morto, mas recebe vida em razão dessa desatenção presente em todos nós. O ponto aqui é que nós fomos condicionados, educados, programados para dar continuidade ao movimento do passado, que é o movimento do eu. Esse sentimento, pensamento e sensação de ser alguém presente em você. Isso está presente em razão do passado. Aqui, esse instante, ele revela a vida sem o eu. Mas o pensamento faz uma leitura desta revelação e coloca uma identidade presente, um elemento que vem do passado. Então, estamos constantemente sustentando esse tempo que o pensamento constrói. Não sou feliz, mas serei feliz. Não tenho paz, mas eu terei paz. Não há alegria, mas encontrarei alegria. Um dia alcanço o amor. Estamos sempre olhando para o futuro, comparando aquilo que está aqui com o que virá, com o que será. É assim que o pensamento funciona. Comparando o que está aqui ou o que não está aqui com o que foi. Então, nós vivemos dentro desta psicológica condição de ausência de ciência, de ser. Então, o que é ter uma aproximação da vida como ela é? É abandonar a ilusão da ideia de alguém presente. A ideia de estar presente nesse momento é um pensamento sobre você.
Você se identifica com o corpo, se identifica com a mente, se identifica com a história, com toda a memória, com todo o passado. E assim coloca uma identidade presente aqui. Quando você olha para alguém, se ela é uma pessoa conhecida, você a vê a partir do pensamento. Você a trata a partir do pensamento. Você sente sobre ela a partir do pensamento. Então, o que você tem sobre ela? Absolutamente nada. Apenas uma projeção do próprio ego. Assim são nossas relações com o mundo à nossa volta, com as pessoas à nossa volta. Assim são nossas relações com nós mesmos. As diversas condições psicológicas presentes no ser humano, na sua relação com ele mesmo, de uma forma equivocada, como ocorre, em razão da presença do passado, que é o pensamento, que é esse modelo de autoimagem que ele tem, lhe coloca em quadros, em situações de desordem emocional, de sofrimento mental, de estados conflituosos. Aqui com você, nós estamos trabalhando o fim do sofrimento. O fim dessa ilusão, deste sentido do eu, que se vê separado da vida. Então, uma mente nova se faz necessário. Então, uma mente nova é algo fundamental. Um novo modo de perceber, de escutar, de sentir, de agir, de se mover na vida. O descarte desse sentido do eu, desta ilusão da ego-identidade, é o fim desta mente egóica. Então, temos, nesse momento, algo além da mente. A presença de algo que está além do conhecido, que se revela apenas quando nós temos o fim para essa ilusão, desta velha condição, que é a condição do ego. Aqui nesses encontros, estamos trabalhando com você exatamente isso. Sábado e domingo nós temos encontros, são os nossos encontros online. Então, através de perguntas, respostas, dentro de um contato com esta autoinvestigação, aquilo que Ramana Maharshi chamava de Atma Vichara, é o que estamos trabalhando aqui com você nesse canal. A aproximação da Atma Vichara, desta autoobservação, desse olhar para todo esse movimento do eu, nessa disposição da revelação do autoconhecimento. Assim, sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Você já vem assistindo esses vídeos e ainda não se inscreveu, fica aqui a oportunidade. E aproveita e já deixa aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A real atenção plena é a ciência da verdade, desta consciência de todos os estados presentes. Isso não é uma prática,